dia, bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando esse café com Yahvé maravilhoso nessa manhã de sexta-feira. Que dia lindo que está fazendo. Eu te convido a estar conosco nesse café com Yahvé. Café com Yahvé, quem não sabe, né? É aquele cafezinho matinal em que a gente faz uma devocional para ouvir o que Deus deseja falar ao nosso coração. E sabe o que Deus deseja falar ao teu coração? Algo maravilhoso, algo que vai transformar a sua vida nesse dia, que vai aliviar todo o peso que você carrega durante toda a sua vida, nas suas bagagens emocionais, espirituais, corporais. O Senhor vai aliviar essa carga, porque Ele tem uma boa notícia para nós. E nós estamos meditando Romanos, a carta do apóstolo Paulo. Que palavra maravilhosa, transformadora, renovadora. Bom dia, Verinha! Hoje nós temos uma palavra de ânimo, de vigor, de alegria para o nosso coração. E eu te convido nessa manhã a pegar o seu cafezinho com Yahvé. Qual é a xicrinha que você está pegando? Essa pequenininha, tomando uma porçãozinha, você vai só escutar um pouquinho, vai sair para fazer outras coisas, ou você vai ficar até o final, escutar uma mensagem poderosa ao teu coração e alimentar o teu espírito. Porque nós estamos falando sobre isso. Ontem nós começamos a meditar sobre esta guerra que nós travamos dentro de nós, todo ser humano trava. Uma guerra entre as coisas boas e as coisas ruins, entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. E nós vamos aprender que esse conflito, ele é inerente a todo ser humano. E a gente vai ver que até Paulo, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem temente, um homem inteligente, um homem que foi propagador das boas novas do Evangelho. Ele era perseguidor dos evangelhos, depois ele passou a ser perseguido pelo Evangelho, porque ele não gostava dos cristãos, e ele perseguia, e queria prender, queria matar, e depois ele se tornou um homem perseguido por também anunciar as boas novas do Evangelho. Bom dia, Jane! Olha, eu trouxe a sua canequinha aqui, ó. A Jane me deu essa canequinha pequenininha, mas hoje a gente vai tomar as duas. Iniciando com uma porçãozinha do café com Yahvé e vamos continuar tomando uma porção maior, porque o Senhor deseja ministrar ao nosso coração um café quentinho, um café poderoso, uma palavra vibrante ao nosso coração. E ontem a gente viu o conflito, né? Quem não assistiu a live de ontem, corre lá e assiste, né? A palavra foi maravilhosa sobre o conflito que Paulo viveu, né? Narrando nesse capítulo aos romanos, a igreja de Roma. Ele estava falando sobre esse conflito que ele vivia, do bem que ele queria fazer ele não conseguia, e do mal que ele não queria, esse ele fazia. Então ele falava, olha, o que eu faço eu não quero, já o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E ele chega a essa conclusão de que não era ele, porque ele queria fazer o bem, mas o pecado que habitava nele fazia com que ele não fizesse o bem. Então tem um lado ruim, mas era da carne dele, que sempre vencia. E a gente percebe, né, eu fiz até uma comparação entre dois animais. Se a gente alimentar muito um animal, ele vai ganhar a luta, né? Ele vai ganhar a luta porque ele está bem alimentado. E aquele fraquinho que não é alimentado, ele vai perder, né? E assim a nossa vida. Se a gente alimenta a carne, a gente perde. O pecado impera no nosso coração, porque dentro de nós não existe bem algum. A única coisa que existe é quando a gente aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro de nós, aí o bem habita. Aí o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, e ele transforma a nossa vida de uma maneira linda, maravilhosa. E chega no versículo 24, que nós estudamos ontem, Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala quase clamando, né? Expressando, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom dia! Arrasa muito. E aí a gente percebe que ele se colocava como um miserável homem que sou.
quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me livrar do corpo dessa morte? E aí ele fala, né? Graças, graças, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a solução, Ele é a salvação. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E Paulo termina o versículo Romanos 7 nesse pensamento, né? De que o conflito dele, de querer fazer o bem e não conseguir, e querer fazer o mal que ele não quer, ele faz. Ele chega, né, à conclusão de que, graças a Deus, que Jesus Cristo veio para nos livrar, para nos ajudar nas nossas fraquezas. E a passagem de hoje, o capítulo que nós vamos estudar hoje, Romanos 8, ele vem com uma notícia maravilhosa. Uma notícia para você que acha que não é tão boa, que não é tão merecedora. Ou talvez você ache que você é boa porque você pensa coisas boas, porque você cumpre a lei humana, não matarás, não furtarás, né? Não falarás mau testemunho para as pessoas. E o Código Penal você procura seguir para você não ser preso, para você não ser condenado. E você é um observador da lei humana, né? Da lei civil, da lei penal. Mas existe uma lei dentro de você que você não consegue cumprir, que é o pecado, né? É a lei do pecado que o apóstolo Paulo está falando, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, né? E quando eu menos espero, eu estou fazendo algo ruim, eu estou pensando algo ruim acerca de alguém, acerca de mim mesma, né? E é esse conflito que o homem vive. Mas quando a gente recebe Jesus, quando a gente aceita Jesus, eu aceito que o Senhor morreu na cruz por mim, para que eu tivesse vida. O Senhor já pagou o preço do meu pecado, aquilo que eu não merecia. Tem gente que pensa assim, eu mereço sofrer, né? Eu vim para essa terra, para essa vida, para sofrer, porque é o meu karma. Quantas pessoas eu já ouvi falar isso, né? E eu tinha uma amiga do trabalho que passava por uma situação difícil. Eu falei assim, eu não vou me submeter a isso. Eu falava, eu vou pedir transferência, vou sair desse lugar, desse cartório, que isso daqui é um inferno. Eu não nasci para isso. E ela, Mônica, esse é o nosso karma. A gente tem que sofrer. Eu falei, sofre você. Aí eu pedi transferência, fui para um cartório maravilhoso e Deus me abençoou e ela ficava olhando para mim, né? E ela lá naquela situação horrível, constrangedora daquele cartório opressor e ela acreditando que era o karma dela, que ela merecia aquilo, né? E eu falava, não, a gente não merece isso. Jesus me libertou, Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. E a boa notícia é que Romanos, no versículo 8, o capítulo 8 nos vem apresentar. Que coisa linda, maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele reconhecendo toda a sua fragilidade, né? Toda a sua miserabilidade, todo o seu conflito interior da carne com o espírito, ele vem e anuncia uma palavra reveladora, redentora, salvadora, de esperança para o nosso coração. E ele fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que palavra, não existe mais condenação. Nosso pecado, aquilo que você cometeu de ruim, aquilo que você cometeu na sua vida, não existe mais condenação para a sua vida. Não existe mais condenação. Por causa do sacrifício de Jesus. Ele pagou o preço. Mônica, é tão simples assim? É simples assim. E agora eu vou andar não mais na carne, mas eu vou andar segundo o Espírito. E como que a gente consegue vencer a carne? Através do Espírito que habita em nós, o Espírito Santo que geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra, né? Ele está dentro de nós, nos convencendo do pecado, nos ajudando na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco,
então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que coisa linda saber que não existe nenhuma condenação sobre a nossa vida. Então, se vier alguma pessoa tentando te condenar por alguma ação, por alguma atitude que você fez no momento de deslize, no momento de pecado, fala para ele, não há nenhuma condenação, porque o sangue de Jesus nos redime, nos reconcilia, né? Então, a grande dificuldade, né, entre o religioso é que é fácil ter uma religião. É fácil você abraçar uma religião, mas é difícil você ser transformado. É difícil ser transformado, porque a transformação é um dom de Deus, que é o Espírito Santo que faz dentro de nós, nos faz uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Que coisa maravilhosa é abraçarmos esse evangelho, né? Tão simples. É simples assim. É simples assim. Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa o meu vacilo. Perdoa a minha indiferença, a minha ignorância. Perdoa, Senhor, os momentos que eu vivi longe de Ti. Perdoa, Senhor, porque eu não Te conhecia. Perdoa, Senhor. E o Senhor te reconcilia. O Senhor te faz uma nova criatura. O Senhor te transforma por dentro. E quando você pede perdão, né? O perdão ele não tem sentido se você não mudar. Mas o Espírito Santo, ele nos auxilia. Ele nos muda. Não somos nós que mudamos, porque a carne é fraca. Mas é o Espírito que é forte. O Espírito que há dentro de nós, ele é forte e nos fortalece a cada dia que a gente busca, que a gente alimenta, que a gente procura, que a gente se renova. Ele nos alimenta. E um espírito forte, ele é imbatível. Pode vir seta, pode vir o acusador, pode vir o tentador, pode vir aquele que vem para destruir a sua vida moral, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Pode vir quem quiser, mas o Espírito Santo que habita em você, ele é forte, ele te fortalece. Nas suas fraquezas, ele te ajuda. Que palavra linda, maravilhosa é esse Jesus, né? Que pagou o preço para que eu tivesse uma vida feliz, abundante. Você tem tido uma vida feliz, abundante? Você precisa experimentar, viver, né? Sendo fortificada a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai vencer a carne, vai vencer as tentações, vai vencer as dificuldades, vai se alegrar em todas as coisas, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus, que palavra linda! E o versículo 2 fala assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como assim, Mônica? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sim, nós deveríamos ser condenados pelos nossos pecados. Nós deveríamos ser crucificados, né? E quantas pessoas tentam nos crucificar, às vezes, né? Olha, o que aquela pessoa fez, um parente, fala, nossa, que coisa horrível que você fez. Olha, e tenta nos crucificar, né? Olha o meu passado, olha a minha vida e tenta crucificar. Mas, em Cristo, Ele nos libertou da lei do pecado. A condenação que eu merecia por estar longe de Deus, a condenação que eu merecia pela minha miserabilidade, pelos meus pensamentos maus, pelas minhas atitudes más, eu não mereço, porque Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço por causa do meu pecado, né? E me livrou da morte. A morte.
Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Você sabia? O salário do pecado daquele que peca é a morte. Ontem mesmo eu estava escutando o Trump lá nos Estados Unidos falando sobre uma questão, né, de morte, né, pena de morte para quem matar um policial dos Estados Unidos. Agora vai ter pena de morte. Aquele que matar um policial nos Estados Unidos vai ter pena de morte. E eu estava pensando, né, uma pena dura, né, uma pena dura, pena de morte. E eu estava pensando, o salário do pecado, segundo o homem, segundo as leis humanas, é a morte. É a morte. Aquele que não, aqui não existe pena de morte, né? Só em tempo de guerra, algumas coisas assim, né? Mas se um homem que foi condenado vai para a prisão, ele já está morrendo por dentro. Não tem mais liberdade, não tem mais expressão, né? E às vezes as pessoas são condenadas por outros que vão matando ela por dentro por causa do pecado, né? Ainda que ela não é condenada, ela já está morrendo por dentro, porque existe a acusação das pessoas, da humanidade, né? A perversidade do homem em querer condenar o outro, né? E vai matando. Existem palavras que são proferidas por entes queridos que vão minando, vão matando a sua pessoa, né? a sua dignidade, o seu coração, vão magoando, vão matando. E a gente percebe que se a gente der ouvido, né, a essas vozes do mundo que vêm para destruir, matar, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele vem para nos matar. A gente vai adoecendo, a gente vai ficando com doenças psicossomáticas, a gente vai enfraquecendo, a gente vai vendo que a gente está sendo punida, né? Que a gente está sendo massacrada e a gente vai morrendo. E o salário do pecado é a morte. Existe uma passagem, né, de um homem da Bíblia que falou assim, um salmista, eu acho que foi o rei Davi, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Olha que coisa tremenda, né? Se a gente for pensar na doença psicossomática, a gente vê que o pecado, né? O pecado, a angústia, a tristeza, a decepção, a mágoa, o rancor, isso vai adoecendo o nosso corpo, vai adoecendo a nossa alma, vai adoecendo os nossos ossos. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se, né? Adoeceram-se os meus ossos. Já dizia o salmista, o rei Davi. E a gente percebe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a vida eterna. E quando a gente recebe esse dom de Deus, fala, Senhor, perdoa, eu libero o perdão, tira essa mágoa do meu coração, tira esse ressentimento que eu carrego durante tanto tempo na minha vida, vai limpando meu coração, vai tirando esse rancor. Às vezes eu tenho até uma revolta de ti, porque eu acho que o Senhor que está punindo, tira isso de mim, né? Aí o Espírito Santo, ele vai produzindo vida, e vida eterna, vida abundante, né? E a vida eterna que você vai ter quando você morrer, você que é em Cristo, tem o seu nome lançado no livro da vida, diz a palavra de Deus, o meu nome está no livro da vida. Quando eu morrer, eu vou estar com o meu Deus, eu vou estar com o meu Pai. Mas a vida eterna começa aqui, o reino de Deus, através de Jesus Cristo, chegou ao nosso coração. E a gente vive uma nova vida, uma nova vida. Que coisa linda, né? Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da morte, né? Jesus pagou o preço, toda a condenação foi sobre ele na cruz do Calvário. E todo o pecado, toda a maledicência, todo o mal estava sobre ele.
né? A angústia do coração de Jesus quando ele foi crucificado foi: Senhor, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afaste de mim esse cálice, porque está muito pesado, né? A condenação de todos nós caíram sobre Jesus. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E através dele nós vencemos a morte a cada dia, né? Nós somos renovados, nós somos regenerados pela graça de Deus. E a coisa mais linda é a gente receber a graça de Deus, né? A graça imerecida, né? É aceitar o sacrifício de Jesus. Falar: Jesus, obrigada, porque eu não vivo mais escravo do pecado. Eu não sou mais escrava do pecado. Eu sou filha de Deus. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. E é lindo saber, reconhecer que esse pecado que cabia a mim foi transferido, né? Ele pagou o preço por mim. E quando vier alguém me acusar: opa, pera lá, Jesus morreu por mim? Ele me perdoa? Se ele me perdoa, quem é você para me julgar, para me condenar, né? É assim que a gente tem que se portar diante da vida, diante das pessoas. Eu não sou o que dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que Jesus diz que eu sou, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! Bom dia, Denise. Denise está chegando. Denise, você é lavada, remida pelo sangue de Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. E pela graça nós somos salvos. Nós somos remidos, nós somos transformados, nós somos abençoados, nós somos curados, nós somos revividos. Glória a Deus por isso, né? E essa porção tão linda que o Senhor deseja ministrar no nosso coração nessa manhã, né? Que palavra de ânimo, né? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. E a palavra continua nos falando: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Né? A gente passou agora pela festa da carne, carnaval. O que é o carnaval? Festa da carne. É você estar inclinado para a carne. É você falar, fazer, pensar, se liberar e deixar a carne fluir, fazer o que quiser. Né? É a sua carne, é a carne pecaminosa, é a carne corrompida, é a carne que não tem expressão de nada, nada de bom, né? Ah, Mônica, mas eu me divirto, eu faço alguma coisa que me dá prazer, que me dá alegria momentânea. Parabéns, mas o que você está expressando? O que você está transmitindo? O que verdadeiramente você sentiu de prazer e de alegria? Será que foi uma coisa, né, mascarada ou foi uma coisa sincera? Realmente você estava feliz ali? Realmente você estava vivendo o êxtase da felicidade? Para pensar, né? Apenas uma reflexão. Mas a verdadeira felicidade é a paz interior, a alegria. É saber que você não está condenada por nada. É saber que alguém pagou o preço por você, né? E que você tem um advogado no céu que milita a seu favor. É que você tem um auxiliador dentro de você, um Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas, nas suas limitações. Você tem um Espírito Santo que auxilia o seu caminhar, que te direciona para uma verdadeira felicidade, uma felicidade plena, sincera, autêntica, né? Constante. Não é uma felicidade passageira, é uma felicidade constante. A cada dia, né? Você
é mais feliz ao lado de Cristo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. O apóstolo Paulo, com toda a sua experiência, né, com toda a sua dificuldade, porque ele foi trajado, ele carregou a sua cruz, né? Foi atrás de Jesus. Jesus fala, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. E o apóstolo Paulo aqui, ele pegou a sua cruz, ele pagou o preço do cristianismo na época, né? Em que as pessoas massacravam ele, né? Apedrejaram, colocaram ele na prisão, porque ele estava falando de um reino, o reino dos céus. E o povo naquela época não aceitava esse reino, né? Hoje, muitas das vezes, nós somos ultrajados, apedrejados, né, por pessoas que não entendem o reino dos céus e não vivem essa dimensão, né? Mas esse reino, ele está aberto, né, suscetível a toda criatura. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Passou dessa vida para uma vida eterna. E vai viver em função de uma vida eterna, de uma felicidade eterna, de uma paz eterna, de uma esperança eterna. Tudo que ele tiver dentro dele vai ser algo eterno. Não vai ser efêmero, não vai ser passageiro, mas vai ser eterno. Então ele está falando aqui que a inclinação do espírito é vida e paz. É vida e paz. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. A gente percebe que o apóstolo Paulo aqui está falando, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque Deus é espírito, Deus é eterno, né? Então, como que eu vou agradar a Deus estando na carne, estando numa consciência corporal humana, pecaminosa, uma consciência corporal limitada, que vai ser produzida através de uma situação que vai te conduzir para a morte, né? Morte. Mas aquele que quer agradar a Deus vive uma dimensão espiritual, uma dimensão em que você está na carne, mas você está no corpo, mas o corpo é o templo do Espírito Santo. Não é uma carne, não é apenas carne. Então você cuida do corpo, você alimenta o corpo, você nutre o corpo, porque esse corpo é o templo do Espírito Santo e nele ele habita. Então ele vai gerar dentro de você o quê? Cura, libertação, né? Ele vai fazer todo um processo que não é de uma hora para outra. Porque você não vai ficar buscando, alimentando o seu espírito 24 horas. Se você conseguir, você até vai ter uma libertação mais rápida. Você vai ser um ser mais iluminado, né? Mais purificado. Mas é um processo. A partir do momento que você dá vazão, você se submete a esse processo, Deus vai te transformando, Deus vai te transformando, Deus vai transformando você em nova criatura, né? Nova criatura. E eu assisti um filme muito lindo, chamado Eu Já Posso Imaginar. Aconselho você a assistir esse filme. É a história de um rapaz, né, que sofreu muito quando ele era novo, pelo pai. Sofreu muito. O pai era ruim, batia nele, né? A mãe foi embora porque não aguentou. Eu não vou contar o filme, mas a grande sacada desse filme, né, foi ele viver a transformação de Jesus na vida dele e na vida do pai. Que coisa linda esse filme. E ele canta uma canção que foi sucesso no mundo inteiro. E esse filme é baseado em história real. Eu já posso imaginar. Veja esse filme e você vai entender o que é que Jesus pode fazer na vida de um condenado, de uma pessoa ruim, de uma pessoa que está totalmente voltada para a carne, né? E o que o Senhor pode transformar
na vida dessa pessoa. Eu já posso imaginar. É um filme maravilhoso. Então a transformação do Espírito Santo é algo que regenera, que transforma, que renova, né? E o versículo 10 fala assim: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito vive. Então, se seu corpo está morto por causa do pecado, o seu Espírito, ele vive, ele vivifica, ele te ajuda, né? Ele é tudo em nós. Que palavra linda, né? A narrativa de Paulo, antes da salvação, era: que miserável homem que sou, né? Quem pode me livrar do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Que conflito que eu vivo. Eu não sou merecedora, eu sou pecadora. Eu não vou viver um evangelho, né? Uma religião hipócrita. Quantas pessoas estão vivendo uma religião hipócrita, né? Porque elas sabem que elas não são merecedoras, mas elas querem mostrar para as pessoas que elas são boas, que elas são dizimistas, que elas são ofertantes, que elas fazem boas obras, né? Que elas podem se tornar pessoas melhores. Sim, tudo isso pode, mas não é pelo seu merecimento, não é porque você faz essas coisas que você vai viver uma espiritualidade saudável, né? A verdadeira espiritualidade é aquela que se transforma de dentro para fora, e não a que você expressa de fora para dentro, né? Tentando merecer a graça de Deus. Nós não merecemos, tamanho amor, tamanha graça, tamanha bênção. É pela graça de Deus. É pelo sangue de Jesus que nós somos lavados. É pelo sangue, nada além do que o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus é transformador. Só o sangue de Jesus é sarador. Que coisa linda é a gente aprender essa dimensão do poder do sangue de Jesus na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar essa live, né? Deixando essa meditação. Você pode viver uma nova vida, uma vida pela graça de Deus. Você pode viver uma vida em que a sua carne é fraca, mas o teu espírito é forte. E você pode vencer qualquer tentação, qualquer dificuldade, fortalecendo o teu espírito, fortalecendo o teu espírito. E uma forma de fortalecer é esse café matinal, né, com Yahvé. O Senhor está aqui presente, nos ensinando, né, fazendo com que a gente medite nas palavras de um homem que viveu segundo o coração de Deus, que foi um homem, o apóstolo Paulo foi um homem que nos trouxe tanto ensinamento, né, do poder, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Como esse homem nos ensinou, como esse homem nos trouxe grandes ensinamentos. E nessa manhã a gente deseja que o Espírito Santo nos dê um fechamento aqui, né, uma cereja aqui nesse bolo gostoso que nós comemos hoje com esse café. E olha, vamos esperar uma palavra diretiva ao nosso coração, uma palavrinha que venha a completar, fechar, né, essa graça, essa misericórdia que veio sobre a nossa vida, né? Vamos tirar uma cartinha aqui. Olha, o sonho. A palavrinha foi sonho. Cambuci, né? O sonho de Deus jamais vai morrer, né? E eu deixo aqui uma palavra, né, de que o sonho de Deus é que todo ser humano se curve diante dele, reconheça que ele é soberano, que ele é grande. O sonho de Deus é que você alcance essa graça através de Jesus Cristo, né? O sonho de Deus é que você viva uma vida feliz, abundante, cheia de
compaixão, de misericórdia, uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida plena, uma vida feliz, né? No mundo tereis aflições. Não é que a gente vai viver uma vida extremamente feliz o tempo todo. Não, mas no mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tem de bom ânimo. Eu venci e você comigo vencerá. Então é possível ser feliz aqui na Terra? Sim, com Jesus. Ele venceu e nós com ele venceremos. Creuza, querida, seja bem-vinda. A gente está encerrando essa live, mas você vai voltar, vai tomar esse cafezinho. Por enquanto você está com essa xicrinha pequenininha, porque já está acabando, mas Deus tem uma palavra para o teu coração, Creuza. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Essa xicrinha representa um pouquinho da graça de Deus que vai ser derramada sobre a sua vida, mas Ele deseja te encher, né? Que você tome bastante café com Yahvé, que você tenha bastante comunhão com Ele, porque cada vez que a gente se aproxima dEle, Ele se aproxima de nós, né? A graça dEle, a misericórdia dEle nos envolve. E quanto mais próximo, mais cheios nós estaremos do Espírito Santo de Deus. Fortaleça o teu espírito, né? Não fortaleça só a sua carne, não fortaleça a sua carne, fortaleça o teu espírito, porque grandes coisas você vai viver fortalecendo o teu espírito, fortalecendo o que você tem de mais precioso, que é a sua alma, o teu espírito, né? E que seu corpo seja fortalecido também através das atividades físicas, né? Através do bem-estar humano, corporal. Tudo isso é maravilhoso, a gente tem que buscar, porque a gente precisa buscar. O corpo saudável reflete uma mente saudável, o corpo saudável reflete um coração agradecido, mas nem sempre um corpo saudável reflete um espírito saudável, né? Então que a gente possa fortalecer o espírito, que o espírito fortaleça a nossa alma, que a nossa alma seja fortalecida para o nosso corpo também, para que o Espírito Santo habite em nós e faça coisas grandes e maravilhosas. Deus te abençoe. Para a Ana, para a Jane. Ah, feliz aniversário, né? Parabéns. Hoje é o aniversário da Jane, minha irmã. Deus te abençoe, Jane. Que Deus te encha nessa manhã do Espírito Santo de Deus. Que Deus te dê graça, misericórdia, unção, sabedoria, para que você possa viver uma vida feliz, plena e realizada, em nome de Jesus. Um beijo para você, compartilha essa live, né, que nós estivemos aqui nessa manhã, né, nesse dia tão lindo, nesse dia maravilhoso, e a gente vê ali a nossa amiga Adriana, ali já está, ó, fazendo suas atividades, voltando das suas atividades físicas, fortalecendo o corpo, a alma e o espírito. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, compartilhe essa live para que seja bênção na vida de outras pessoas. Vai lá no YouTube também, se inscreva no canal, nós temos um canal. Que Deus abençoe, né? E que você possa ser canal de bênção também para a vida de outras pessoas.